vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que temos de nos reunir na presença dEle. Estamos distantes fisicamente, mas estamos reunidos no propósito de glorificar e exaltar ao nosso Deus. Nós queremos, desde já, dar as boas-vindas a cada um dos irmãos e irmãs que já estão conectados conosco neste propósito. Vamos louvar o Senhor com este primeiro cântico. E façamos isto porque Deus é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Peçamos também ao Senhor que, no decorrer deste culto, Ele fale conosco, através dos cânticos, da leitura bíblica e da mensagem pregada. Amém. O Senhor é o motivo da nossa verdadeira adoração, da nossa alegria. Vamos louvar a Ele. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. E eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei,
meu bom Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas antes eu quero ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, ou literalmente da sua carne. Nós vamos orar ao Senhor porque nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de um sacerdote, nem precisamos estar no templo para que o Senhor nos ouça. Quando tudo isso passar, voltaremos ao templo, mas ainda assim continuaremos a nossa prática de oração em casa, porque este ensinamento sempre esteve junto com esse desafio de estar no templo e de casa em casa. Hoje iremos orar afastados fisicamente como estamos, mas unidos diante da pessoa de Jesus. Iremos orar apresentando os enfermos diante do Senhor, com toda esta coragem proposta pelo autor da carta aos Hebreus, entendendo que nós temos um livre acesso, temos um novo e vivo caminho que nos permite esta comunicação diretamente com o Pai. Apresente diante de Deus os seus pedidos, apresente diante de Deus a sua família, mas vamos orar ao Senhor, apresentando todas as nossas inquietações, todas as nossas lutas, porque a palavra nos garante que temos esse livre acesso ao Pai. Senhor, nosso Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, abrindo os nossos corações por essa liberdade que temos de falar contigo, por esse novo e vivo caminho que nos foi aberto por meio de Jesus Cristo. Nós queremos, ó Deus, neste momento, te pedir que o Senhor continue nos escondendo atrás da cruz de Cristo, para que possamos superar esse momento que estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, te apresentar, já com os nossos corações agradecidos, a vida da sogra de Benjamim, agradecidos, ó Deus, por ela estar em casa e pedindo ao Senhor que ela se recupere plenamente. Nós queremos, ó Deus, neste momento, te agradecer pela vida do teu servo Manuel, pelo processo de recuperação, e pedimos a Deus que ele também se recupere plenamente, para que possamos nos alegrar juntamente com a sua família por mais essa bênção recebida. Quero, ó Deus, também te pedir pelo nosso país como um todo, pelas demais nações que estão, ó Deus, se reorganizando neste momento de pandemia, procurando, ó Deus, aprender a lidar, ó Deus, com toda essa situação. E agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão na linha de frente, pela vida dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros. Ó Deus querido, toma todos esses profissionais de saúde que têm lidado de forma muito direta com as pessoas que foram acometidas por esta pandemia. Pelas outras doenças também, ó Deus, que estão sendo tratadas. E nós te pedimos, ó Pai, pelos profissionais de saúde e te agradecemos por eles. Pedimos que o Senhor abençoe as suas famílias, derrame as tuas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas, porque nós sabemos, ó Deus, da luta e do sacrifício que cada uma delas tiveram que enfrentar durante esse tempo. Muito obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude não só lutar e enfrentar essa pandemia, mas nos ajude a vencê-la, para que ao término de tudo possamos continuar, ó Deus, agradecidos pela tua paz, que excede todo entendimento, que esteve presente nos nossos corações. Visite, ó Deus, nesta hora,
aos enlutados e console os corações. Visite os enfermos e renove-lhes a esperança, ó Deus, para que eles possam continuar, ó Deus, cuidando da própria saúde, mas sabendo que a vida deles estão nas tuas mãos. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós te oramos, te agradecendo e intercedendo, meu Pai, por aqueles que estão tão necessitados neste momento. É no nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém. Salmo de número 107, versículos de 1 ao 3. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo, e os que reuniu dentre as terras, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Nos juntemos a tantos outros que estão glorificando a Deus e rendamos graças a Ele, que é digno de todo louvor, que é digno de toda a nossa adoração. Cantemos juntos, exaltando e bendizendo ao nosso Deus. Para o Senhor nessa noite, declarando que o Senhor é grande, o Senhor é digno do nosso louvor, de toda a nossa adoração. Adora Ele conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos,
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Teremos agora o momento missionário e logo em seguida estaremos também orando pelos nossos missionários e orando por cada um de nós mesmos que iremos ofertar para esta campanha. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Estou feliz em poder me dirigir aos irmãos nesse momento, me colocando como missionário em Cristo Jesus, na cidade de Panelas, e louvando a Deus pela cooperação dos irmãos que têm contribuído com esse ministério através das orações, através da participação e através do sustento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero citar o texto de João, capítulo 15, versículo 16, onde está registrado: não foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos nomeei e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Diante desse texto, eu declaro: pela vida em Jesus, eu coopero. Quero dizer aos irmãos que tem sido uma experiência ímpar nesse momento de pandemia, onde muitos irmãos têm declarado abertamente
o seu desejo de retorno aos cultos, a saudade de estarmos juntos, nos confraternizando, nos abraçando, sentindo o calor do outro, a necessidade do outro e compartilhando das bênçãos do outro. Quero dizer aos irmãos que têm sido dias difíceis, onde alguns irmãos têm sido acometidos pelo vírus Covid-19. Mas também quero declarar aos irmãos que têm sido dias de intenso achego a Deus, intimidade com Deus, principalmente no seio da família, onde podemos juntos nos confraternizar e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos acompanhado os irmãos através dos meios de comunicação, mas confesso que não é a mesma coisa. Mas estamos nos esforçando para passar por esse momento, crendo que Deus nos concede sabedoria e também a vitória conforme a sua vontade. Quero louvar a Deus pela abertura da campanha de missões estaduais que nós participamos, que nós cooperamos, que nós estamos à disposição. Louvamos a Deus pela vida dessa organização, de cada participante. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus nos abençoe ricamente. É claro, irmãos, que nesse momento muitos irmãos perderam seus empregos, estão em uma dificuldade muito grande, mas nós estamos juntos, nós estamos abraçando os irmãos, abraçando as causas e podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pela Congregação Batista aqui na cidade de Panelas. A obra continua. Continuamos com cultos de oração, continuamos, irmãos, com lives, continuamos, irmãos, com visitações virtuais e pedimos aos irmãos que continuem em oração, porque o nosso Deus, grande e poderoso, que nos chamou, Ele continuará a abençoar essa obra. Tenho plena convicção disso. Que Deus nos abençoe. Ele estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões.
As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Amém. Pela vida que há em Jesus, eu coopero. Você já decidiu qual vai ser o valor da oferta que você vai doar nesta campanha? Coloque diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus e participe. Você estará ofertando para que o trabalho missionário continue acontecendo. Você estará tendo o privilégio de ser participante desta campanha. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez apresentar diante de Ti a nossa convenção no estado de Pernambuco, pedindo que o Senhor visite a cada campo missionário, que o Senhor abençoe a cada um dos missionários, para que eles, ó Deus, continuem sendo instrumentos nas Tuas mãos para transmitir uma palavra de reconciliação que há em Jesus. Ó Deus, use a cada um dos Teus filhos e filhas como embaixadores, como embaixatriz do Senhor em cada um desses campos missionários. Que a Tua palavra, ó Deus, possa continuar sendo propagada para que o estado de Pernambuco creia que há vida em Jesus. Use, meu Pai, a cada um dos missionários, cada uma das missionárias, e abençoe, ó Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas da nossa igreja que estarão ofertando para missões. Ó Deus, que o desejo de sermos participantes desta campanha possa de forma efetiva nos levar a ofertar, crendo que estaremos cooperando para que a vida que há em Jesus continue sendo propagada. Ó Deus, é no nome de Jesus que apresentamos as nossas vidas. É no nome de Jesus que pedimos que o Senhor nos dê condições para sermos participantes dessa campanha. Amém. Glorificado seja Deus. Contemos as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos continuar louvando ao Senhor e testemunhando das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. O Salmo de número 9, versículo 1 nos diz: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Possamos louvar o Senhor com toda a alegria de todo o nosso coração, porque Ele é merecedor. Sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres deste meu viver. Tu és soberano. Simples toque
tuas mãos poderá me refazer e cantarás meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, só em ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, meu Senhor. Meu Senhor. Ó Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres deste meu viver. Tu és soberano, no simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantarás meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Meu Senhor, és meu Rei, e só em ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Amém. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ao lermos a carta aos Romanos, nos deparamos com vários temas. Mas o pecado que nos afasta de Deus e a graça de Jesus que promove esta reconciliação para todos nós são dos assuntos abordados de maneira muito
contundente pelo apóstolo Paulo. Romanos 6, o versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando pensamos na salvação, na vida eterna, nessa demonstração do amor de Deus, nos deparamos com o sacrifício de Jesus. Na cruz, Jesus assumiu a nossa condição de pecador. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, oferecendo-se em nosso lugar. Jesus nos apresenta um presente maravilhoso que nos conduz à vida eterna. Esse presente custou o preço mais caro que alguém poderia pagar: o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que quando falamos da salvação, falamos de algo tão precioso. E quando nos lembramos do sacrifício de Jesus, nos lembramos também que aquele sacrifício é muito precioso. O sacrifício de Jesus é precioso por causa de quem ele é. A divisa utilizada para essa campanha de missões nos diz claramente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Deus presente, é o Deus que se faz carne e habita entre nós, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, encontramos ali a manifestação plena de Deus, quando ele assume a forma humana na pessoa de Jesus. O que se pôde ser visto de Deus estava em Cristo Jesus. Deus em espírito, como ele é, nunca foi visto. Mas o que foi visto de Deus foi visto em Jesus, quando assumiu a forma humana e habitou entre nós. Mas mesmo assumindo a forma humana, Jesus nunca deixou de ser divino. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos ensina isso de maneira muito clara, dizendo-nos que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, nessa condição humana que se encontrava, essa forma corpórea de Deus, habitando entre o ser humano, para assumir a condição de pecador e nos redimir de todo o pecado, nos ofereceu então esse presente maravilhoso que é a vida eterna. A palavra dom, que está no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, expressa bem esse presente maravilhoso de Jesus. E nós temos esse sentimento de gratidão a Deus por ele ter oferecido a si mesmo, por ele ter assumido a forma humana na pessoa de Jesus para nos redimir de todo o pecado. O sacrifício de Jesus é precioso pelo propósito ao qual ele veio. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos nos voltar constantemente para essa demonstração de amor que foi feita pelo nosso Deus. Nos deu Jesus para assumir a nossa condição de pecador. Esse foi o propósito da vinda de Jesus. Esse foi o motivo pelo qual Jesus foi àquela cruz, para nos garantir vida eterna. É de fundamental importância que entendamos
que só teremos vida eterna se estivermos em Jesus. João, capítulo 3, o versículo 36, nos diz claramente que se alguém não tem compromisso com Jesus, então não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre essa pessoa que não crê. Nós somos testemunha das boas novas e devemos fazer isso porque Jesus veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de nos dar vida eterna, de nos dar vida em seu nome. E a campanha de missões nos lembra desse detalhe. Quando diz que pela vida que há em Jesus eu coopero, esse tema nos lembra de que existe vida em Jesus. E mesmo a cooperação financeira é pela motivação de que essa vida seja transmitida a outros. Mas quando nos colocamos como testemunhas da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também testemunhamos desta vida que está presente em Jesus. Foi para isso que ele veio, foi por esse motivo que ele deixou a sua glória, como diz no Evangelho de João, e veio habitar entre nós. Jesus é essa manifestação do amor de Deus para a salvação, a remissão dos nossos pecados. Quando olhamos para esse ensinamento, ficamos tranquilos por percebermos que os nossos pecados podem ser purificados. O Evangelho de João nos ensina claramente que Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus veio para nos dar vida abundante, capítulo 10 do Evangelho de João. Mas a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Este foi o objetivo principal pelo qual Jesus veio e assumiu a nossa condição de pecador na cruz. Ele veio para nos garantir vida eterna, porque todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. O sacrifício de Jesus é precioso pelo que ele nos proporcionou. Quando lemos Romanos 3, versículo de número 24, descobrimos que somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus nos assegurou com aquele sacrifício tão brutal, com aquela morte na cruz. Ele nos garantiu a propiciação dos nossos pecados. Ele nos garantiu a justificação dos nossos pecados diante de Deus. Ele nos redimiu de todo o pecado. Essa compreensão do apóstolo Paulo, ela está presente de modo geral nas Escrituras. O próprio Isaías, de forma profética, já dizia que o justo iria justificar a muitos. Todos aqueles que crerem em Cristo serão justificados. Todos aqueles que forem justificados serão, então, regenerados. E todos aqueles que forem regenerados entrarão em um processo, em uma busca pela santificação para viver de forma que glorifique o nome de Deus. A remissão dos nossos pecados nos faz querer viver de maneira diferente. A remissão dos nossos pecados nos faz viver na esperança da vida eterna que há em Jesus Cristo. Por isso que o sacrifício de Jesus precisa ser levado muito a sério, porque a demonstração do amor de Deus, oferecendo o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar, deve ser também valorizada e deve ser motivo da nossa gratidão, porque sem Cristo estaríamos perdidos, mas em Cristo somos regenerados, em Cristo somos redimidos dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é precioso porque ele nos reconcilia com o Pai. Quando nos deparamos com as Escrituras, percebemos em vários textos afirmando exatamente acerca desta verdade.
a nossa reconciliação. Veja o que diz em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com coração sincero e com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado como água limpa. Não precisamos ter dúvida, devemos ter coragem para nos apresentar diante de Deus. Devemos confiar no sacrifício de Jesus que nos purifica de todo pecado. E este sacrifício abriu um novo acesso, um novo caminho para chegarmos até Deus. E isso já não é mais por meio do sacrifício oferecido pelo sacerdote, é pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, quando diz o versículo 20, que esse novo caminho foi aberto através do véu, isto é, do seu corpo, que foi dilacerado pelo nosso pecado. Nós não temos mais um mediador entre nós, além de Jesus, nem a figura humana, nem uma outra representação divina. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus é o novo acesso que nos conduz a Deus. E ao acreditarmos que o sacrifício de Jesus traz também esta implicação sobre as nossas vidas, essa liberdade, esse acesso livre para o Pai, devemos nos apresentar diante dele com toda a alegria, com toda a oração e súplica, certos de que as nossas palavras nos momentos de oração não são palavras jogadas ao vento. Ao orarmos, estamos diante daquele que nos ouve e que pode, inclusive, responder às nossas orações. Porém, se cremos no sacrifício de Jesus da maneira que as Escrituras nos apresentam, temos, pelo menos, 2 desafios práticos que devem nos acompanhar constantemente. O primeiro está aqui também no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que ele diz, o versículo de número 10, é nesta vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita de uma vez por todas. É vontade do Senhor a nossa santificação. Quem crer no sacrifício remidor de Jesus, quem crer no sacrifício que manifesta o amor de Deus naquela cruz, deve ser também o mesmo ou a mesma pessoa que busca uma vida de santificação. Porque esta é a vontade do Senhor, que sejamos santificados por meio do sacrifício de Jesus. Ao buscarmos uma vida de santidade, iremos glorificar a Deus com as nossas atitudes. E as atitudes, na perspectiva de Paulo, são todas as atitudes. Capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo de número 31 nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para glorificarmos a Deus com as nossas ações, só será possível por meio de uma vida de santificação. Uma vida que reflete os valores, os princípios que nos foram ensinados pelo próprio Jesus. O segundo desafio prático que quero colocar diante dos irmãos e irmãs, nessa perspectiva de fé, de quem crer em Jesus, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo,
não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nós não apenas fomos reconciliados por Cristo, por meio do seu sacrifício, mas agora temos o ministério da reconciliação. As nossas vidas devem testemunhar da graça de Jesus, devem testemunhar dos valores de Jesus que nos foram transmitidos, para que, por meio de nós, outros se reconciliem com Deus. O versículo de número 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicai-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o ministério de todo aquele que se reconciliou com Deus. Devemos nos colocar diante das pessoas como se fôssemos embaixadores de Deus, que tem por objetivo promover essa reconciliação do pecador com Deus por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Esse é um dos desafios de todos aqueles que assumem compromisso com o nosso Deus. A determinação de Jesus de assumir a nossa condição de pecador é prova do amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, o versículo 8 que lemos, deixa bem claro que Deus deu prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que devemos nos colocar diante do Senhor como instrumentos de transformação, porque já recebemos a graça salvadora do nosso Deus, por meio do sacrifício substitutivo de Jesus naquela cruz. Fazer missões só é possível se de fato acreditarmos que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício remidor. Se de fato acreditarmos que o sacrifício de Jesus é um sacrifício marcado pelo amor de Deus que nos alcançou. Agora, ao invés de vivermos com medo do castigo eterno, de vivermos assombrados com medo pelo salário do pecado que é a morte, vivemos na esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia que o amor de Deus foi manifestado na cruz por meio do sacrifício de Jesus. Aquele sacrifício é para a remissão dos seus pecados, para a remissão dos meus pecados, para que todos nós possamos continuar tendo livre acesso a Deus. Valorize este presente divino que nos foi dado pelo Pai por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Que Ele, pois, continue nos abençoando e nos usando para a sua glória. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos chegando ao término de mais um culto, mas eu quero lhe encorajar a continuar buscando a presença do Senhor, crendo na palavra que você ouviu nessa noite. Nós temos um livre acesso ao Pai, um novo caminho foi aberto por meio do sacrifício de Jesus e todos nós temos livre acesso a Deus. Se coloque em oração diante de Deus, pela sua família, pela nossa nação. Coloque diante de Deus as suas inquietações e creia, o Senhor está atento ao nosso clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero mais uma vez, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, no nome do teu Filho Jesus. Quero te pedir, Senhor, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continue envolvendo as nossas vidas e a de todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um abração saudoso. Continuem desfrutando da paz de Jesus. Continuem buscando ao Senhor por esse livre acesso, esse novo caminho que foi aberto através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus
Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são